Eu, Roberto César, estou com um projeto da Consciência Negra em uma ETEC, e a minha proposta é trazer para uma entrevista os negros que estão assim, que têm alguns conteúdos para passar para a gente. Principalmente, como a gente vai entrar em novembro, que é o mês da Consciência Negra, eu estou trazendo algumas entrevistas. Escolhi fazer a entrevista com a Maria de Mel Augusto, né, Maria de Mel Augusto, que é justamente poetisa e escritora. Gostaria de conhecer um pouquinho quem é a Maria de Mel Augusto, né, poderia estar falando para nós aí. E outra coisa também, ela é moradora do bairro de Perus, então isso para nós é muito gratificante, né? E eu gostaria agora de falar com ela e que ela se apresentasse também para nós um pouquinho. Quem é a Maria de Mel Augusto para nós, né? Então, né? Boa tarde para todo mundo, né? É um prazer estar aqui com vocês. Maria de Mel Augusto, eu sou moradora aqui de Perus há mais de 50 anos. Morei no Jardim do Russo 11 anos, depois vim para Vila Nova, né? Não foi fácil, mas graças a Deus estou aqui. Gostaria que nos falasse um pouco sobre a sua trajetória de vida. Então, minha trajetória de vida foi até muito boa. Teve os tropeços. Quem não tem? Todo mundo tem tropeço, tem vida doce, amarga, mas a gente com fé em Deus, com agilidade, com atenção, com tudo, a gente vai na frente e a gente com certeza não vence por tudo, mas consegue algumas vitórias. Quais são as suas inspirações na hora de escrever? O que te inspira a escrever? São muitas inspirações. Pássaros cantando, céu lindo, nuvens maravilhosas, céu azul, feita por Deus que nenhum pintor faz igual, árvores balançando. Eu adoro verde, aquele verde maravilhoso, verde musgo, abacate, limão, gente. Eu me inspiro muito assim. Eu não gosto de me inspirar em coisas tristes, mas coisas alegres eu gosto. Crianças cantando, parques, praças, animais. Eu não sento e fico me inspirando e escrevendo não. Eu deixo, quando é uma hora eu vou lá no caderno que fica em cima da mesa, escrevo e depois eu vou juntando tudo, montando tudo e vendo se é assim que eu quis, corrijo onde não é, onde é, mas eu me inspiro por muitas coisas tristes também eu me inspiro. Eu me inspiro por coisas da igreja, vidas, eu me inspiro muito por vidas, jovens, crianças. Nossa, eu me inspiro demais, eu gosto, gente. Com 3 filhos e sempre trabalhando para ajudar na casa, né? Como conseguiu ter um tempo para escrever? Como que você consegue ter esse tempo para conseguir desenvolver essa técnica, né? Porque a gente fala assim, é uma correria, né, de dona de casa. Como que seria isso daí, né? Esse tempo para você? É um pouco difícil, mas a gente arranja. Quem gosta de fazer, faz. Se você gosta de fazer uma coisa, não adianta a pessoa falar, não faz o quê? Você arranja um tempinho e faz. Eu gosto, eu faço, eu arranjo. Às vezes, a hora que eu me inspiro, eu não posso, eu estou ocupada. Mas eu guardo, depois quando eu vou lá, eu escrevo lá, depois eu vou ajuntando, vejo o que deu, se é aquilo que eu queria. Eu adoro escrever. Ultimamente não estou escrevendo muito, mas eu sempre, com criança pequena, eu escrevia, tinha cadernos, muitos cadernos, agora não. Muitos cadernos escritos várias coisas, que de primeira era uma vida muito difícil, não era nada fácil, mas não era uma vida que não dava para viver. Era uma vida que se dava para viver sim, porque na minha casa sempre teve paz, fé, perseverança, união. Meus filhos sempre foram unidos desde pequenininho. E um marido que eu amo de paixão e que nós sempre nos demos bem. Poderia nos ler uma poesia do seu livro que mais te toca? Tem alguma poesia que seria assim, aquela que você fala, é o meu momento, sou eu? Ah, como seria bom se eu pudesse lá nas alturas morar, sentir de perto a natureza, a chuva e o vento soprar, ver de perto o sol nascer, sentir seu calor bem perto, chegar quase a derreter. Ah, como seria bom ver a chegada da noite e assistir o entardecer, olhar para o horizonte, ver a lua vagarosamente, pouco a pouco aparecer, com toda a soberania, dizendo, está chegando o fim do dia.
Ah, como seria bom, lua bonita, poder tocar em você. Ah, como seria bom, ao seu lado adormecer, passear no firmamento, tocar milhões de estrelas com um brilho divinal e com o clarão da lua, apreciar o universo inteiro, ouvir o barulho das águas brilhantes como cristal. Ah, como seria bom poder tudo isso sentir e das alturas bem tranquilo tudo poder assistir. Ah, como seria bom ver a terra adormecida, sentir a respiração de todo um povo repousar, esperando por um novo amanhecer. Ah, como seria bom, bem do alto poder dizer, olá, aí, não deixa a terra morrer, cuida das árvores, dos campos, dos animais em extinção, não seja a favor das guerras, pois elas matam e mutilam o seu irmão. Ah, como seria bom ver os relâmpagos e raios passando, rasgando o céu, olhar para a terra e ver a chuva caindo como fosse um grande véu. Ah, como seria bom sentir o inverno chegar, das alturas também ver a neve cobrir o pico das montanhas e com toda a paciência esperar o sol chegar, pois tudo fica tão bonito e com um brilho sem igual. Como seria bom apreciar das alturas esta bênção divinal. Ah, como seria bom poder andar sobre as nuvens, sentir toda a pureza daquele fofo colchão. Não ia caber em mim de tanta satisfação. Ah, como seria bom, ao nascer de novo dia, do alto poder dizer, ouvir o calor de cada irmão, um ao outro desejar bom dia. Ah, como seria bom. Quantos livros a senhora já tem publicado? 2 livros. Quais seriam os livros, os nomes? Um ele se intitula Vidas que Nascem com a Poesia e o outro é A Poesia Está em Cada Um de Nós, que é o mais recente. Poderia nos falar como surgiu o convite para fazer parte da Academia Paulista de Letras? Então, a minha sobrinha, ela estava fazendo um curso e lá eles pediram, a Sueli, o nome dela é Sueli Maria Euclides, e eles pediram para cada aluno fazer um trabalho sobre um escritor, conhecido ou não, né? E nessa época eu tinha lançado meu livro, Vidas que Nascem com a Poesia. Aí ela trabalhou em cima do meu livro e ela, graças a Deus, foi chamada e ela levou meu livro, mostrou, e devido à idade que eu escrevi, o grau de escolaridade que eu tenho, que não é grande, e eu consegui escrever o meu livro. Então ela foi chamada para me convidar para fazer parte do livro dos imortais da Academia de Letras, dos professores. Isso. Inclusive ela está imortalizada, né, no nosso, pela cadeira número 108, na Academia Paulista de Letras. Então ela está na PN. Isso daí tá lá mais ou menos desde quando ela recebeu o convite. Ela teve uma homenagem especial para ela, no qual ela esteve com a sobrinha dela. Nós estivemos todos juntas, lá presentes. Isso. E ela está lá, ocupando a cadeira número 108, está imortalizada lá, justamente pelo primeiro livro que ela publicou e pela idade, pela pessoa que ela é. Nos fale um pouco sobre o racismo. Ah, esse é um caso bem complicado, né? Bastante complicado. É muito difícil uma pessoa negra não ter sofrido nenhuma coisa de racismo. Porque a gente... Agora não, porque agora parece que a coisa tá tipo assim mais elevada, todo mundo tá prestando mais atenção, os governantes estão também se abrindo mais, mas o racismo, ele foi uma coisa muito acirrada, muito forte, bastante chata, porque nós os negros fomos chamados de preguiçosos, mau elementos, isso e aquilo e muitas outras coisas mais, né? Mas acontece que quando nós foi assinada a Lei do Ventre Livre, em 1913, né? Nós éramos os que trabalhávamos na terra.
Os negros, o Brasil deve muito para os negros, só que ninguém nunca falou nada que o negro fez isso ou aquilo para o Brasil. Mas o negro, ele trabalhou, ele desbravou sertões, ele plantou, ele fez, aconteceu e ele não teve nenhum valor. E quando foi ver a lei do ventre livre, eles ficaram sem emprego, sem casa e sem dinheiro. Só restou para eles o quê? Sofrimento, tristeza, desolação e jogado um para ali, outro para cá. E onde foi criando, eles foram embrenhando pelas matas e fazendo aqueles quilombos e morando por lá. E ficaram tipo assim, uma raça meio jogada. Mas nós, os negros, nós temos muito valor. Nós somos trabalhadores, os negros também são trabalhadores. E o Brasil deve muito, muito. Os negros deu muita mão de obra para o Brasil. Pelo que eu sei, a gente sofre racismo, a gente é chamado disso e daquilo, mas a gente não merecia isso. A gente merecia sermos reconhecidos por tudo que nós fizemos e que trouxemos a nossa cultura para o Brasil. Nós viemos de navios jogados, amarrados, sem comida, sem apoio algum, para fazer o trabalho braçal do Brasil. E que nós fizemos e vencemos. Só que depois eles contratar outras pessoas e nós ficamos jogados para as traças, mas nós merecemos grande recompensa por tudo que fizemos e nós somos uma raça, temos nossos defeitos? Temos, mas os outros também têm. Existe alguma raça que não tem defeito? Existe alguém que não mate, que não roube, que não é pobre? Que não é rasgado? Existe muitos, não é só o negro. E o negro, ele tem o lugar dele. E tem o negro educado, tem o negro estudado, que o negro tem que ser, ele tem que ser visto com bons olhos. Porque existem pessoas boas e pessoas más, e todas as raças. E nós, os negros, nós trabalhamos muito pelo bem da nossa pátria e temos orgulho disso. Se fôssemos comparar o racismo do passado, né, em relação à nossa atualidade de hoje, acha que houve alguma evolução? Acha que teve alguma mudança se a gente fosse olhar o passado com o agora, com essas leis que saíram, essas novidades que estão vindo aí? A senhora consegue ver essa mudança? Poderia nos falar, Maria de Mestre, sobre essa mudança? Se realmente existe essa mudança também, né? Essa que a gente está querendo saber. Se você olhar para um lado, existem várias mudanças. Só que muitas vezes, nós negros, na nossa própria casa, falamos de nós. Mas quando são os outros, os brancos que falam, nós achamos ruim. Existem várias mudanças. Eu posso contar um caso? Pode. Então, porque aos 13 anos, eu nasci em Cambuquira, Minas Gerais, fui criada com minha tia, minha mãe faleceu, nós éramos uma turma de 7 irmãos, então fomos espalhados para a casa dos parentes. E nós íamos para cá, para São Paulo, eu tinha apenas 4 anos. Fui criada em Santo André, graças a Deus, lugar que eu amo de paixão. Em São Paulo é a minha terra natal, onde eu amo, onde eu sou tudo que tem, tudo que sou, é daqui de São Paulo. E a minha tia, nós viemos pobres, né? Mas naquele tempo, no instante, arrumaram um emprego, todo mundo foi trabalhar. E foi muito bom, era uma época muito boa que se trabalhava, se arrumava qualquer emprego e aquela coisa toda. E eu lembro que a minha tia disse assim, quando eu tinha por volta de 10 anos, 15 anos, minha tia disse, vamos passear em Cambuquira, porque assim, a Meia, que sou eu, vê o pai dela, que faz tempo que não vê, e a gente visita o vovô e a vovó. Aí nós fomos. Mas a minha tia, chegando lá, ela não, a simplicidade dela era tanta, que ela não viu o que ela ia fazer. Aí ela falou assim, a gente fica no hotel em vez de ficar na casa da mamãe, para não amolar muito, porque a mamãe está de idade e precisa de sossego. Aí chegamos em Cambuquira, eu, minha tia, meu primo. Chegamos, era a Rede Mineira de Aviação, um trenzinho assim, muito fumacento, chegamos umas 6 horas da tarde. E minha tia disse assim, fiquem aqui na mamãe, conversando, que eu vou procurar um hotel. E tinham muitos hotéis na cidade, não era época de veraneio, então tinha hotéis vazios. Era Hotel Globo, Vitória, Elite, um monte de hotéis. A minha tia andou com o dinheiro na mão. Ela andou em todos os hotéis, mas nós éramos negros.
E naqueles hotéis onde ela andou, ela e meu tio trabalharam. Meu tio foi copeiro, meu tio foi encerador, minha tia era engomadeira, era passadeira, era lavadeira. Então, eles não deram valor para ela. Eles acharam que, como ela era negra, mesmo com o dinheiro na mão, ninguém quis arrumar lugar para minha tia. Éramos 3 pessoas para ficar nos hotéis. Só que naquela época eu só tinha essa idade, não notei muito pela coisa. Aí, com o passar do tempo, eu fui pensando e fui vendo que foi uma coisa de racismo assim tão na pele, ela também não percebeu. Aí, com muito correr, fazer acontecer, ela foi no hotel que tinha na saída da cidade, que ela também havia trabalhado lá. Aí a mulher falou assim, não, eu vou hospedar vocês sim. E nós ficamos hospedados naquele hotelzinho. Mas na época, era uma mocinha, não estava nem aí. Aí depois, quando eu comecei a pensar bem, aí foi que eu vi que foi racismo. Minha tia com o dinheiro na mão e nós não conseguimos hospedar no hotel. Por quê? Porque nós éramos negros e já havíamos sido empregados de vários, eu não, mas eles, de vários hotéis na cidade. Então essa foi uma coisa de racismo assim, bem calcada mesmo, mas na época eu não percebi, eu só vim perceber depois que comecei a escrever o meu livro. Para essa juventude de hoje, qual mensagem deixaria? Como? Para essa juventude de agora, né, que a gente está aí, qual mensagem deixaria para eles? A mensagem da juventude que eu deixo para eles: estude, trabalhe, seja alguém. A vida é linda, é maravilhosa. Deus nos fez seres lindos, seres perfeitos, mesmo se tivermos algum defeito, para os olhos de Deus nós somos perfeitos. Trabalhe. Eu tenho uma poesia que diz assim para os meninos: ei, vocês que são jovens, tratem de aproveitar, estudem, dancem e cantem, não deixe a vida passar. Este corpo e este rosto que a natureza moldou, não deixe que nada manche o que você conquistou. Estude, dance e cante, aproveite para valer, mas lembre-se que amar e ser amado só depende de você, só depende de você, só depende de você. Nossa. Eu vou falar um pouquinho sobre também a minha vida, né? Porque eu sou ministra de Eucaristia, sou ministra de palavra na minha igreja. Eu frequento o grupo de idosos NCI, que é aqui na minha rua. Quando não tinha esse grupo de idosos, eu frequentava no céu, que eu sempre gostei de movimento. E lá eu frequentei muito café com leitura. Lá eu mostrava as minhas poesias. Eu ainda não tinha livros lançados, mas eu tinha muita poesia, era chamada para declamar. Crianças vinham atrás de mim para eu inventar uma poesia quase na hora para eles lá tirar nota, e eu conseguia, graças a Deus. Eu só tenho de escolaridade até o 4º ano, que era naquele tempo antigo. Eu não tenho mais nenhum tipo de estudo, só que tudo que eu faço é de minha própria vontade, espírito jovem que eu gosto, força, fé e perseverança. E eu tenho 3 filhos maravilhosos, uma neta que nós amamos de paixão, é só ela, o marido que eu já disse que eu amo de paixão, e uma vida cheia de fé, perseverança, amor. Não importa que nós somos negros, o que importa é que nós estamos vivos e vivemos num mundo que um zela pelo outro, e que continuemos assim. E também eu acho que esta vida não se leva a nada, porque vamos ter orgulho. Eu tenho também um outro, fora esse livro, tem um livro que circulou nas prefeituras, que chama Mulheres que Fazem, que eu também faço parte. Eu já participei de saraus, participei na Parada de Taipas, eu participei no Jaraguá. Eu fui chamada no Café com Leitura, naquela escola, agora é o CIEJA, fui chamada quando era o colégio. Eu sempre declamo muito aí nas igrejas, e eu gosto,
faço com o maior amor e não me importo com a minha cor. Os meus filhos estudaram no Suzana de Campos, no Gavião, e a Rosilene estudou no Pereira da Barreto, tudo antes de ir para a faculdade. E eles eram de nariz empinado porque eu disse: vocês são negros sim, mas vocês são gente, vocês vestem, vocês comem e bebem, não devem nada para ninguém e nós estamos vivendo felizes. O mundo não é de um e de outro, o mundo é de todos nós. E Deus nos fez também pessoas. Por que vamos falar? Nós somos negros, vamos baixar a cabeça. Os meus filhos, a Rosilene, eu era chamada na reunião, todos eles sempre tinham A e B naquela época. A e B. E eu dizia: filha, empina o seu nariz. Ela era sempre só ela de negra na classe, às vezes, a caçula. E eu falava: você empina o seu nariz, estuda e vá à luta. E hoje, graças a Deus, eu tenho os 3 filhos formados, trabalham, são honestos, cheios de fé, cheios de perseverança. E assim é que eu espero que todos os negros sejam, todas as famílias. Levem seus filhos, falem para eles: vocês são negros sim. Erga o nariz e vai em frente. Você tem que lutar pela sua raça, pelo seu mundo e por você próprio. Eu acho lindo isso e nunca vou ensinar minha neta a dizer que ela é negra. Ela é mestiça, que o meu genro é branco, mas ela é mestiça, linda, maravilhosa, e a minha família negra é linda, maravilhosa e eu amo. Um dia, quando eu estava com 12 anos, uma professora, por nome Dalila, segurou em minha mão e disse: menina, se alguém lhe estender a mão, você irá longe com toda essa sua criatividade. Nunca esqueci dessas palavras. Eu quero falar um pouquinho para vocês que a cor da pele não tem nada a ver. Essa foto que eu estou mostrando para vocês é a minha avó, minha tia e meus primos. Só que essa minha avó, vou contar uma historinha rapidamente dela. Aos 13, ela foi criada em fazendas e aos 13 anos ela se casou com o ferreiro da fazenda. E logo, logo eles se mudaram para a cidade de Cambuquira, que nessa época me parece que chamava Uruoca. Como a mãe dela era parteira, ela aprendeu o serviço de parteira. Quando ela chegou em Cambuquira, logo ficaram sabendo e ela começou a exercer o serviço de parteira. Então ela ia em todos os lugares, ela fazia parto ali, parto aqui. E no fim, os médicos só apareciam quando precisava mesmo, porque lá vai essa Belarmina, que ela era parteira, de saia rodada, sandálias nos pés, já vai Belarmina no dorso de algum pangaré. E ela ia, e todos quando ela passava, todos diziam: lá vai a avó Belarmina. Então a minha avó foi parteira lá em Cambuquira muitos e muitos anos. Essa foto aqui é quando ela envelheceu, ficou doente, então as crianças iam, os pais das crianças que ela tinha ajudado a vir ao mundo, mandava as crianças irem lá e elas iam: benção, avó Belarmina, benção, avó Belarmina. E quando eu fui passear lá, quando eu tinha 15 anos, foi muito bom ver tudo isso. E é tanto que, como lá era uma cidade do mineral, estância do mineral, tinha muitos hotéis. Então eles alimentavam ela, mandavam almoço e mandavam janta lá para minha avó, porque eles achavam que ela era uma personagem assim, muito importante para eles. Só que eu fui passear lá uma época, bem depois que a minha avó faleceu, muitos anos depois, e tinha um livro para vender, e estava escrito: os personagens mais importantes de Cambuquira. Eu disse pro meu marido: eu vou comprar porque é capaz que o nome da vovó tá aqui. E não estava. Aí passaram-se os anos e eu conversei com a minha sobrinha e disse: Sueli, por que o nome da vovó não está no livro tão importante? Ela disse: vó, tia, eu fui saber, é por causa da cor da pele. Por causa da cor da pele, então ela não entrou no livro, que lá era uma cidade de veraneio, tinha os doutores, os fulanos e o Beltrano. Ela que ser uma pessoa que trabalhou muito na cidade, nas roças, em todos os lugares, tanto que tem uma poesia que eu digo: com frio ou com chuva lá vai Belarmina, de sandália nos pés, montada no lombo de algum pangaré, que ela ia para as roças, lá ela para fazer o parto de algumas pessoas que precisavam, várias, né? Então eu achei isso aqui, tipo naquela época, bem racismo, né? Que ela não foi tão velho, o livro não é tão velho, então eu achei que o nome dela poderia estar. E essa outra foto aqui, vocês veem, ela foi tão importante que eles deram o nome de rua no nome dela.
Olha, Belarmina é Rua Belarmina de Assis. Então, por que é que o nome dela não estava no livro? Por causa desse racismo que não tem fim. Porque ela não para se engrandecer ou para que a gente visse que ela, minha avó, não. Para ela ser reconhecida como primeira parteira das que lá era um lugarzinho assim pequeno, muita roça, muito mato, e ela foi a primeira parteira do lugar. Mas ela teve essa honra, que ela foi homenageada aqui e teve nome de rua pelas pessoas, pelos grandes da cidade. Mas a pessoa que escreveu o livro não colocou o nome dela e foi explicado por causa da cor da pele. Eu fui imortalizada na Academia de Letras dos Professores do Estado de São Paulo. Eu lá, e foi muito bom. Essa minha sobrinha foi que fez um trabalho em cima do meu livro, porque eles precisavam fazer um trabalho, ela fez um trabalho e levou o meu livro. Ela apresentou o trabalho e o livro e eles mandaram que ela me convidasse. Então eu fui imortalizada na Academia de Letras dos Professores do Estado de São Paulo. Eu sou a dona da cadeira 108, fiquei muito feliz e agradecida, porque nesse dia o meu rosto também apareceu no telão atrás, foi muito bom aqui, ó. Aparecia o Jorge Amado e Padre Fábio de Mello, cada aluno que eles chamavam que tinha se formado, e quando eles me chamaram, eu pensei que eu não ia dizer nada, mas de repente eles me deram o microfone e disseram para que eu falasse um pouco do meu livro e um pouco da minha vida. Fiquei feliz, fui muito aplaudida, não que eu me envaideço por isso que eu fiz isso ou fiz aquilo. Quando eu falo para as pessoas dessa foto, eu não falo assim, posso mostrar assim? Não falo assim, me vai descendo porque isso ou aquilo. Eu falo porque eu achei lindo, maravilhoso a minha sobrinha fazer esse trabalho, eu nem sabia, em cima do meu livro, e eles tiveram a delicadeza de me chamar para eu assinar o meu nome no livro dos Imortais, e foi tudo muito parecido. Só quando eu falo eu explico bem direitinho, porque as pessoas podem pensar, poxa, ela conseguiu e eu não consegui, por quê? Mas aí eu mostro, é uma pessoa negra que fez um trabalho para uma pessoa negra, que apresentou para os professores e foi convidada a convidar a mim, escritora do livro, para que eu fosse imortalizada no livro da Academia de Letras dos Professores do Estado de São Paulo. E eu fico muito feliz por isso e agradeço. Eu agradeço a Maria Edmeia Augusto por ter nos dado essa entrevista. Para quem não sabe, a minha mãe, né, que nós estamos aqui fazendo uma entrevista pessoal, né, vamos explicar. Minha mãe, eu estou trazendo a minha mãe porque eu acho assim, pela luta dela, pela idade que ela tem, o conhecimento, eu acho que as pessoas têm que saber um pouquinho quem é Maria Edmeia Augusto. Então, quando eu tive essa ideia de fazer uma entrevista, a primeira pessoa que eu pensei, vou entrevistar minha mãe. Né? Conversei com alguns amigos e falei, não, vou entrevistar minha mãe, porque eu acho que a minha mãe tem muita informação para passar, coisas que muita gente precisa saber. Ela tem os livros dela, a idade, gente, não segura ninguém. A idade é apenas um detalhe, a gente tem que sempre correr atrás, e ela sempre ensinou isso para nós. Se eu estou aqui e sou quem eu sou, foi porque ela sempre me incentivou. Ela nunca foi aquele tipo de mãe de falar assim, você não consegue porque você é negro, você não, tem espaço para todo mundo. Eu, minhas duas irmãs, a gente é estudado, a gente sempre foi o quê? Atrás dos nossos sonhos. Então eu acho que é uma forma de agradecer a minha mãe que está aqui, né? E é claro, mostrar um pouquinho a vida, né? Porque muita gente não conhece a história. Então está aqui a história da Maria Edmeia Augusto, que é minha mãe, para quem não sabe. Muito obrigado a todos.